Bom dia, falo no sábado. Não esqueçam que o anjo da morte, o genocida, o psicopata, aquela coisa, chamou um jejum aí, né, contra o coronavírus. O cara lá do não sei das quantas Guistão mandou tomar vodka, mas o cara daqui, ele disse que agora é jejum. Vamos fazer um jejum. Eu me lembro que o Dallagnol, aquela coisa da Lava Jato, também teve uma época que chamou um jejum contra o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos bem, né? Estamos bem na parada, né? Estamos bem de presidente, estamos bem. O Moro sumiu, né? Junto com o Queiroz, que já estava sumido. O Queiroz é o cara mais obediente da quarentena. Ele já está em quarentena faz 2 anos. Então, tá tudo bem, tudo bem. O miliciano, aquele que foi morto, colocaram ele em quarentena definitiva. E o Bolsonaro chama jejum para o dia 5. Hoje, em Porto Alegre, tem uns que vão se reunir. Claro, cada um no seu carro, cheio de máscara, etc. e tal. É uma passeata contra... Passeata não, uma carreata contra as medidas de proteção. Tá bem. Se fossem e se acreditassem sinceramente no que dizem, eles fariam uma passeata. Iriam ali, se abraçariam, né? Palavra de ordem, essas coisas todas. Não. Nos seus carros, né? Com as prevenções adequadas, como eles mesmos chamam. Este é o Brasil dos 2020. Por outro lado, nós não podemos esquecer que existe uma esquerda, o PT, PDT, PCdoB e toda uma outra ala que não está em partido nenhum, que não tem a menor ideia do que fazer e até hoje não disse nada. Por exemplo, tem gente que eu até reconheço, pessoas do povo que até votaram no Bolsonaro, imediatamente se arrependeram. Começaram a dizer que tinha que voltar à política antiga e agora já tem, né, banner de eu apoio Mandetta. Bom, assim como ele diz isso hoje, amanhã ou depois ele vai dizer não sei o que, como ontem disse que apoiava o Bolsonaro. Mandetta sempre foi um cara, um conservador, né? Todo mundo sabe disso. Era um cara se opôs ao mais médicos de uma forma visceral e violenta, todos sabem disso. A gente não precisa marcar as pessoas com rancor, a gente não pode ter amnésia. Eu não posso tratar o Mandetta como se ele fosse o Mandela. Não, ele não é o Mandela, ele é o Mandetta. Ele mandou, né, trabalhou para terminar com a questão do mais médicos, né, mandou a questão dos cubanos, ele teve um papel determinante para terminar com a permanência desses caras aqui. Ele era um cara que defendia, né, a privatização do SUS, etc, etc, etc. Tá bom, as pessoas mudam e é bom que mudem. A vida está mostrando como um sistema público de saúde ele é relevante. Exemplos disso, o Reino Unido, o Canadá, né, e o SUS brasileiro. Agora olhem o reverso da moeda, o sistema americano. Né? Trump, das primeiras coisas que fez foi detonar com o Obamacare, né? Que era um programa mínimo de universalização de acesso à saúde. O Trump chegou e detonou tudo, mas ele não pediu jejum. É um imbecilóide igual ao Bolsonaro, esse psicopata que preside o Brasil. Mas a gente tem que ir olhando, vendo, aprendendo, né? Mas sem esquecer o passado das pessoas. Sem rancores, mas sem amnésia. O Mandetta não virou o salvador da pátria. O Mandetta é o cara que, felizmente, se negou a participar desta política genocida do Bolsonaro, né? Bem, gente, estamos chegando no fim de semana, bons livros para vocês, né? Não esqueçam de ler a Bíblia. Em algum lugar, no Apocalipse, deve estar escrito tipo assim, né? Quem com bozo fere, com bozo será ferido. Não esqueçam disso. É o tal de dia após o outro. Talvez na carta aos bolsominions, né? O anjo da morte deve ter escrito isso.
Quem com Bozo fere, com Bozo será ferido. Isto é certo, é certo. Inscrevam-se no canal, vamos lá. Amanhã eu estou de volta falando sobre qualquer coisa. Um abraço. Aliás, o qualquer coisa é coronavírus e fique em casa. Abraço.